Estava meditando hoje a respeito de um acontecimento durante a Segunda Guerra Mundial. A tragédia que foi apresentada nos campos da Europa e mais tarde pela Ásia, pela África e até pelas Américas, deixaram marcas inolvidáveis, consequências terríveis daquelas batalhas insensatas, das bombas que destruíram culturas, civilizações como em Okinawa, no Japão, e em outros países da Ásia, principalmente, países muito antigos, com armamento superado. E estávamos meditando nestes dias turbulentos que estamos vivendo entre guerras declaradas, guerras não declaradas e guerras que estão em programação. A nossa cultura, que teve por objetivo essencialmente civilizar a criatura humana, sem nenhuma dúvida falhou. Os métodos educacionais, principalmente aqueles que dizem respeito à família, falharam, lamentavelmente. E hoje vivemos uma sociedade de natureza perturbada, inquieta, com as exceções compreensíveis. Olhamos para um lado do noticiário e recebemos a bofetada comum do ódio, das matanças, do suicídio. Por outro lado, as aberrações do sexo, os desvarios, em busca de uma satisfação que nunca será encontrada através do sexo. Porque a satisfação profunda é da psique, não é do corpo. O corpo reflete aquilo que o indivíduo cultiva no seu mais profundo eu. Aquele eu que foi denominado pela psicologia junguiana como self, o si mesmo. Aquilo que eu sou por fora é uma manifestação do ego, a minha máscara, para poder viver, para poder comunicar-me, para que as pessoas identifiquem os meus prazeres e os meus desgostos. Então nós mascaramos o ego de uma forma impressionante. E agora, com as mudanças muito rápidas, as mudanças culturais, as mudanças de convivência, as mudanças de relacionamento, já não sabemos qual seria a ética fundamental, melhor para atender as nossas amizades e atendermos-nos a nós mesmos. Quase todos nós estamos com conflitos não declarados. A ansiedade está assaltando 90% dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Nós temos a demonstração aqui em nossa casa, como eu falei muito rapidamente na sessão anterior, dessa ansiedade, desse desastre cultural. Ao abrirmos uma oportunidade de atender pessoas com ansiedade, com transtornos, chegamos em menos de um mês a atender mais de 100 pessoas, incluindo os alunos de nossas escolas. E especialmente a um deles, que agora se revelou um excelente aluno num dos movimentos nacionais, em que a nossa escola tirou o 2º lugar do Brasil. E então eu encontrei esse menino, aos 12 anos, profundamente ansioso. E ao ver o seu rosto marcado por um desequilíbrio emocional, eu chamei casualmente, conversamos um pouco enquanto ele estava fora da aula e encaminhei para o nosso serviço de atendimento médico, psicológico. Ele recebeu o carinho de alguém que o entendeu.
Porque quando eu lhe perguntei o que, é que ele estava experimentando, ele me disse, eu vou me matar. Eu disse, mas aos 12 anos, ele disse, eu não tenho futuro, eu não tenho mãe, não tenho pai, se tenho irmãos, eu não sei. Moro aqui no bairro violento, vejo matanças diárias, estou acostumado. Então eu não tenho futuro nenhum, eu vou me matar. É a única saída. Porque também ele não recebia nenhuma assistência social dentro do governo. A escola era nossa, uma escola particular de atendimento gratuito que fornece tudo de que necessita o aluno. E os resultados educacionais têm sido extraordinários no Enem e nos concursos nacionais. Ele mesmo entrou agora no concurso nacional de História e, para nossa surpresa, tirou o 2º lugar. E a nossa escola, entre todas as escolas do Brasil, ficou classificada em 2º lugar, como a melhor escola de orientação pedagógica do nosso estado. Uma outra, porque nós temos 4 escolas, uma outra ganhou o 1º lugar do estado da Bahia. A escola privada, particular, portanto, melhor do estado da Bahia. Isso é ditado pela Secretaria de Educação do nosso estado. E eu chamei-o e perguntei qual era o dele, o ideal, se ele ainda pensava em suicidar-se. Ele disse, não, tio, eu agora quero ser professor de história. Eu tenho um ideal, agora eu quero ser gente. Eu digo, mas gente você é. Gente pobre, mas é gente. Jesus também era muito pobre. O pai era carpinteiro e vivia de pequenas obras, porque na época a carpintaria era uma profissão chamada humilde. Paulo de Tarso, por exemplo, era um celeiro, trabalhava em couro, porque o judeu tanto fazia o curso pedagógico como um curso profissional, para quando a sua profissão não desse resultado, ele tinha uma profissão manual para viver sem a necessidade de pedir esmola. Então essa reflexão veio-me agora com essa guerra tremenda que nós estamos enfrentando em Israel e que se vai espalhando no mundo inteiro, como também na Rússia. A maioria de nós pensava, graças à propaganda, que a Rússia era uma das nações mais poderosas da Terra. E agora os fatos demonstram quase que o contrário, porque a nação contra a qual a Rússia se levanta era uma parte dela, uma parte como o estado do Brasil, mais ou menos o tamanho de Pernambuco. E depois de um ano de guerra, não conseguiu vencer este país, que é portador de armas atômicas, mas que ainda não usou por causa dos tratamentos internacionais. Porque se algum país levantasse para uma arma nuclear, pode se candidatar o fim da sociedade, porque os ventos levarão a radiação destrutiva não só para o lugar contra o qual foi atirada a bomba, mas pelo mundo inteiro. E se nós olharmos esse noticiário falso, que toda hora chega até nós, vamos ver que a própria Terra se modificou nesses 2 últimos anos. Nunca houve tanto fenômeno terrícola, sísmico, como na atualidade. Eu estou aqui na cidade de Salvador desde 1945. Eu nunca vi trovoadas desse gênero na terra brasileira. E nas terras desérticas. Se nós olharmos Dubai, em cima de um deserto imenso, devorada pelas águas, um verdadeiro paradoxo, porque pela tradição no deserto não chove. E em Dubai, as enxurradas cobrem automóveis nas maravilhosas avenidas. A tecnologia de ponta
usada em Dubai, não conseguiu resolver a grande dificuldade que o país está enfrentando neste momento. No Brasil, a maioria das cidades estão alagadas. As águas sobem inclementes, de uma hora para outra, terremotos. Até no Brasil, que antes era decantado um país que não tinha tremor de terra, pois essa alegria pode ser tirada do mapa, porque tem tido vários pequenos terremotos. E se nós olharmos outros países, os terremotos são contínuos. O Japão tem tido tsunamis bárbaros, que a economia japonesa não consegue colocar em paz a sua nação, que é uma das mais progressistas do planeta terrestre. A nossa mensagem não é de pessimismo, é de análise do pessimismo. Então, como efeito, ninguém acredita em ninguém. Ninguém ama realmente ninguém. A pessoa se interessa, toma amizade, se apaixona para troca de favores, troca de benefícios. As amizades são muito superficiais, desaparecem com muita facilidade. Basta que nós não atendamos um capricho do amigo e ele fica diferente de nós. E outros, tenho notado que a gente tem mais inimigos do que amigos, só que a gente não sabia. Depois a gente descobre que fulano, que era tão amigo nosso, está espinhado com a gente. Nem deseja, nem faz o Pai Nosso em nosso favor. Faz o Pai Nosso para que a gente tenha uma morte terrível. E aí por diante. Então, isso merece reflexão. Agora, os anúncios a respeito dos dramas do planeta terrestre merecem reflexão. Por exemplo, um asteroide está deslocado de órbita e vem na direção de Nova York. Só que essa pedra é maior do que toda a cidade de Nova York e as cidades vizinhas. E se bater em Nova York, destrói toda a área, mas não só a área. O tremor de terra causado atingirá todo o planeta.